você? Estamos aqui para a nossa devocional de hoje e hoje eu quero falar sobre um assunto que está presente em mim e você. Todos nós temos uma natureza que ama e que odeia. Eu amo determinadas coisas e eu odeio determinadas coisas. E aqui no Salmo 97, versículo 10, o salmista diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Quero chamar sua atenção para a primeira parte apenas desse versículo. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. É muito interessante porque a evidência de que eu sou uma pessoa salva de Deus, que você é um cristão verdadeiro, é quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus com toda a nossa mente, com toda a nossa vontade, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas forças. Ser cristão é amar a Deus, acima de tudo e acima de todos. Mas é interessante aqui nesse versículo, porque ele diz, vocês que amam a Deus, vocês precisam detestar o mal, odiar o mal. O verbo no hebraico aqui, detestai, é de fato um ódio. Um ódio. A palavra o mal aqui é o pecado. É o pecado. E aqui você tem que entender que ninguém ama e ninguém odeia sem que o coração esteja envolvido. O que é que significa odiar o mal? Primeiro, significa odiar o pecado. Significa que eu não gosto do pecado, que eu detesto o pecado. Que quando eu peco e quando eu vejo o pecado, isso me traz um sentimento muito forte de desprezo, de angústia, de repugnação. Segunda coisa, quem ama a Deus, vós que amais o Senhor, detestai o mal, detestai o pecado, mas o verbo detestai, ele está também de uma forma contínua. É algo fixo, é algo contínuo. Quer dizer, antes eu não gostava desse pecado, hoje eu estou gostando desse pecado. Não existe isso. Né? Às vezes a gente tem um ódio pelo pecado e quando a gente vai, cada vez mais que nós vamos deixando de amar a Deus, quando nós esfriamos o nosso amor por Deus, vai aumentando o nosso apego, vai diminuindo o nosso ódio pelo pecado. Mas aqui não. Aqui o que o salmista está dizendo, vós que amais o Senhor, detestai o pecado e continuai detestando. Continuai. Não podemos frouxar esse sentimento de ódio pelo pecado. Terceiro lugar, o ódio ao pecado, ele é verdadeiro. Quando nós odiamos mais o pecado em nós, preste atenção, do que no outro. É muito interessante isso. Porque às vezes nós amamos o pecado na vida do outro, para nós dizermos que nós somos bons. Às vezes nós estamos olhando para o pecado dos outros, mas o texto diz que vós que amais o Senhor, detestai o mal que há em você. O pecado que está em você. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos sempre prontos a mostrar o pecado dos outros, a apontar o pecado dos outros e a negar os nossos pecados. Então, se você quer detestar o pecado, por exemplo, do orgulho, não deteste o orgulho do outro, deteste o pecado que está em você, o orgulho que existe em você. Quarto lugar, o ódio ao pecado, ele é verdadeiro se nós aceitamos a admoestação de Deus por causa desses pecados. Tem muita gente
que diz que detesta o pecado, mas que quando é repreendido ou disciplinado por esse pecado, ele fica chateado, ele fica revoltado. Então, odiar o pecado em nós, detestar o pecado que está em nós, é quando o outro disser assim, você é pecador, você diz, eu sou pecador mesmo. Quando você for repreendido, e você for disciplinado por causa, você, de fato, não ficar triste. Porque é muito interessante, porque na prática, geralmente, quando alguém aponta o nosso pecado, um pecado, a gente se enfurece e aponta 10 pecados do outro. 10 pecados dos outros. Ao invés da gente reconhecer, né, que, de fato, esse pecado que existe em mim e você, ele precisa ser odiado. Faça um exame. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para de ficar examinando os outros, para de ficar olhando para os pecados dos outros, para de ficar apontando o pecado na vida dos outros. E deteste, ame a Deus e deteste e odeie o pecado que está em você, na sua vida. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos amar a Deus e com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e também na mesma proporção detestar, odiar o mal, o pecado que está dentro de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus o guarde e o proteja de todo o mal.